Olá, amados, estamos aqui novamente, né, e vamos dar continuidade à nossa conversa, né, o nosso estudo, a nossa busca da palavra de Deus, de compreensão em relação à providência divina. Nós vimos que Deus se mostra de uma maneira figurada, como a sombra, como as asas, né, de uma águia, como as asas de uma galinha nos protegendo. Nós vimos que ele tanto pode enviar criaturas, como ele também se envia para cuidar de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Não é? O próprio Deus está conosco. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, a fim de que Deus esteja conosco. É o Espírito Santo que cuida de nós. E hoje eu quero ver mais alguns detalhes importantes sobre a providência divina, né? Sobre todos os cuidados que Deus tem na nossa vida. Então, o primeiro deles, né? Primeira lembrança que devemos ter, está no Salmo 115, versículo 12. Salmo 115, versículo de número 12. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Nós nos esquecemos dos detalhes da providência divina. Deus não se esquece. O Salmo 13, Davi escreve: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Mas Deus não se esquece. Tanto que no Salmo 13, Davi diz assim: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E não diga aos meus adversários, vindo eu a vacilar, prevaleci contra ele. Os nossos olhos é que estão sem a luz. Nós que muitas vezes fazemos assim, nós que muitas vezes fazemos assim para os nossos problemas, colocamos os problemas bem na frente dos nossos olhos, para que os problemas sejam maiores do que Deus, e Deus está ali. Deus se lembra. Deus não é homem para mentir, nem homem para se arrepender, e muito menos para se esquecer. Ele firma em nós. De nós se tem lembrado o Senhor. Mateus capítulo 32, Mateus 32, versículo de número... Não, Mateus 32 não existe. Mateus 6, versículo 32. Mateus 32 ninguém escreveu ainda, e espero que não escreva. É Mateus 6, versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus conhece todas as nossas necessidades de antemão. Antes que a necessidade apareça, Deus já a conhece. Deus a conhece e já providenciou algo para nos socorrer. Vamos lembrar de vários detalhes da nossa vida. Vamos lembrar de vários episódios da nossa vida, quando de repente alguém que chega de longe vem e nos socorre. Deus providenciou com que essa pessoa saísse do seu lar para resolver um problema seu, e ele passa por nós e nos socorre. Quantos têm sido os milagres que Deus faz aparecer na nossa vida? Deus conhece de antemão as nossas necessidades e Ele já as prepara. Nós não somos gentios. E gentio, na época em que Mateus escreveu o texto, era um povo sem conhecimento de Deus. Não era simplesmente os romanos, os gregos, mas um povo que não tinha um preparo prévio. Os judeus tinham o Velho Testamento, tinham os patriarcas, os profetas, né? Nós que nascemos na igreja, nós temos um preparo prévio, nós temos um conhecimento de Deus e da sua presença desde a mais tenra idade.
Desde o momento em que nós entramos no hall do berço da escola dominical, nós vamos recebendo informações de Deus. Nós não somos ignorantes com relação ao ser de Deus, mas nós nos esquecemos, mas Ele não se esquece. Nós nos desviamos, mas Ele não desvia. Ele conhece de antemão as nossas necessidades. Vamos para um outro. Lucas capítulo 12. Agora está certo. Lucas 12, versículo de número 7. Até os cabelos de vossa cabeça todos estão contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Se Deus cuida com tanto carinho desta criação bela que são os pássaros, das formigas. Alguém já pensou no sistema digestivo das formigas? Com todos os detalhes, da menor formiguinha. Se ele pensa naquilo, nesses insetos, nesses animais que não têm alma, quanto mais ele cuida de nós. A proteção de Deus na nossa vida é muito grande, não nos deixa jamais. Deus está presente, Deus nos dá um valor. Não temais, não tenham medo, me conheçam. Me conheçam. O cristão muitas vezes morre de medo das coisas porque não conhece o seu Deus. Sabia que é possível existirem crentes sem Cristo? Sim, parece um absurdo. Mas existem aqueles que se dizem cristãos, mas não têm Cristo. Como pode uma coisa dessa, pastor? Não estuda a palavra de Deus? Não estuda profundamente a palavra de Deus? Não ora? Não se ajunta com os salvos? Eu posso fazer o meu culto na minha casa. Faz nada. Não faz. Uma boa parte, nesse tempo de pandemia, está fazendo sim culto na sua casa, não estão vindo à igreja, mas em seus lares são templos. Por quê? Porque são pessoas que aprenderam a amar o Senhor Deus e buscam na sua própria casa, com sua família, alimentar seus filhos, alimentar seus netos. Existem pessoas sim que em seus lares, de momento, por estes momentos que estão afastados por causa da precaução. Eles fazem cultos, mas existem aqueles, não confundam. Não confundam. Existem aqueles que não buscam a palavra do Senhor. Não querem conhecer o Senhor Jesus. Não sabem achar os textos bíblicos. Não estudam a Bíblia. Não estudam a Bíblia. E ficam desesperados quando uma coisa acontece. Mas o texto diz, não tenha medo. Se eu cuido dos pardais, não vou cuidar de você. Então precisamos conhecer mais o nosso protetor e saber o que podemos fazer para agradá-lo. Espero ter sido claro nesta explicação. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus não se irrita conosco. Quando nós estamos com medo e lançamos e colocamos sobre ele toda a nossa ansiedade, o salmista diz que a nossa ansiedade não lhe é oculta. Deus sabe da nossa ansiedade, Deus sabe da nossa necessidade, mas Deus nos dá também o privilégio de lançar sobre ele, falar para ele aquilo que é nossa ânsia, nós queremos. Lance sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele nos ouve os rogos, ele nos ouve as palavras, ele tem paciência conosco e no momento certo da história que ele escreveu para a nossa vida, ele nos dará os livramentos. E aí vamos ver, Deus é tão bondoso, não só porque me deu os livramentos, mas porque cuidou de mim durante a tempestade, durante as guerras, durante as lutas, durante as aflições,
durante as tribulações. Deus é Pai amoroso. Deus conhece os pormenores da nossa vida. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades e vamos perceber o quanto Ele é bom. Ó Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra que nos faz conhecer mais e detalhes do Senhor. E hoje, em especial, nós vimos detalhes do Senhor na Tua proteção conosco. Ó Pai bendito, continua nos alimentando. Desperta aqueles que se dizem cristãos e não são, porque não estudam a Tua palavra, não se reúnem, não oram. Senhor, tem piedade deles. Também pedimos por aqueles que estão ausentes momentaneamente, como maneira de precaução de suas saúdes, mas em seus lares continuam te cultuando. Ilumina, Senhor, esses pais, essas mães, para que continuem fortalecendo seus filhos, ensinando seus filhos nesses momentos de separação, onde seus queridos não podem estar presentes. Dá sempre do teu alimento a eles. E cuida, Senhor, de todos nós, que temos que alimentar o Teu povo e que somos alimentados pelo Teu povo na troca de mensagens, na troca de hinos e de cânticos. Ó Senhor, que possamos conhecer também todos os detalhes do Teu poder, do mesmo jeito que o Senhor conhece todos os detalhes da nossa fraqueza. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, irmãos, e continuem, mesmo no lar, fortalecidos na fé do Senhor.